Este aparelho foi cedido pela loja Premium Imports lá no Instagram, a loja de Campo Grande MS que envia para todo o Brasil. Sigam lá para dar aquela moral. Link de compra na descrição do vídeo. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, análise e minha opinião a respeito do Poco M3 Pro em 2022. Ainda vale a pena? Então é isso que a gente vai conferir neste vídeo. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Então vamos começar o nosso review a respeito do design do aparelho. É um aparelho com 190 gramas e 8,9 milímetros de espessura. É um aparelho pesado, entre aspas, mas é um aparelho relativamente confortável na sua mão. Ele não é extremamente grande, ele tem a sua biometria na sua parte lateral. É um aparelho em plástico, muito charmoso por sinal. Infelizmente acumula muitas marcas de dedo. Então vamos conferir um pouco mais de perto o seu acabamento. É um aparelho que eu gostei bastante, quesito visual. Na minha opinião, bem mais bonito do que o Poco M3. Entendedores entenderão. USB-C na sua parte inferior, alto-falantes, microfone, leitor biométrico, botões mais e menos, câmera saltada, saída para fone de ouvido, infelizmente o som dele não é estéreo, slot cartão de memória e 2 chips, e o furinho na sua tela para abrigar a sua câmera frontal. Quanto à sua qualidade da imagem, tela de 6.5 polegadas na resolução Full HD. Como é uma tela IPS, você tem bons ângulos de visão, protegida pelo Gorilla Glass 3 e é 90 Hz a sua taxa de atualização, ou seja, você consegue ver até 90 FPS em títulos suportados. Além de jogos, você percebe sim a fluidez no próprio sistema. É uma tela bonita, não tenho o que reclamar. Agora vamos falar a respeito da câmera do aparelho. Sensor principal de 48 megapixels e duas lentes para macro e profundidade com 2 megapixels. É isso mesmo, não tem câmera ultra-wide. Infelizmente é um pecado do aparelho. Sua câmera frontal, 8 megapixels. Resultados na prática, vou deixar passando na tela para vocês verem. Então, como vocês viram na prática, realmente é uma câmera respeitável pela sua categoria, viu? Eu achei que ela tem um bom balanço de cores, o HDR trabalha bem, seja na sua câmera frontal e traseira. Um detalhe que o Poco M3, esse daqui é a versão Pro, ele também tinha 8 megapixels, esse daqui também, só que esse daqui ele consegue ser infinitamente melhor. Ou seja, pontos para o M3 Pro. Isso é software. Software também faz a diferença. Resumindo, é uma câmera melhor em todos os aspectos, até mesmo no quesito filmagem do aparelho, que geralmente nessas categorias não tem lá uma filmagem muito boa. Vamos conferir aqui, ó, 1080p, 30 quadros é o máximo que o aparelho suporta. Ao menos ele tem sim uma boa estabilização, como seus irmãos maior, como Poco X3 Pro, Poco F3, ele tem uma estabilização respeitável
que é bem melhor do que um Redmi 10, por exemplo. E ele mantém sim a sua fidelidade de cores de dia. Vocês vão ver que ele tem sim um balanço de branco bem acertado. Teste gravação de vídeo com a câmera frontal do aparelho, situação com excelente luz, situação diurna na sua resolução máxima de 1080p a 30 quadros por segundo. E aquilo que vocês já sabem, o resultado final a gente confere na pós-edição. Teste gravação noturna com o aparelho na sua resolução máxima de 1080p a 30 quadros por segundo. Então no resultado final a gente confere como que ficou a sua estabilização, captação de áudio, equilíbrio de cores, como que o aparelho se comporta em condições nada favoráveis. Teste gravação de vídeo com o aparelho em sua resolução máxima de 1080p a 30 quadros por segundo. Então vamos conferir a sua estabilização, captação de áudio, como o aparelho se sai em uma situação diurna. Teste gravação de vídeo 1080p a 30 quadros por segundo, que é o máximo que o aparelho suporta. Então vamos ver o de sempre, como estabilização de vídeo, captação de áudio, como o aparelho se sai nessas condições nada ideais. Então, como vocês viram, o HDR trabalha muito bem. É uma câmera que eu gostei, sinceramente, ainda mais pela faixa de preço do aparelho, eu curti. Mesmo que ambas as câmeras sejam limitadas em 1080p 30 fps. Aí você me fala, mas tem muita granulação na câmera frontal. Então, mas olha só a faixa de preço do aparelho. Ele consegue ser melhor do que um Redmi Note 10S, que custa bem mais. Quanto ao desempenho do aparelho, agora vocês vão entender por que ele chama-se Pro no final. Ou seja, ele tem um desempenho muito interessante em relação à sua versão não Pro. O Poco M3, ele não rodava Genshin Impact decentemente. Este aparelho consegue sim manter 30 quadros com configurações mais altas e chegar perto dos 60 fps, dependendo do trecho. Olha só essa parte, 44 fps, uso de CPU em 62. E legal que pelo fato dele ser fabricado em 7 nanômetros, ele não esquenta, ele é um aparelho frio, entre aspas. Olha lá, 48 fps. Lembrando que eu estou rodando com a menor configuração gráfica possível. Vamos até conferir aqui. Configurações. Eu não recomendo aumentar porque você tem que ter uma margem, né? Tudo no mínimo, habilitado 60 para ter uma folga a mais. Então vamos para a ação. O cenário está carregando. Eu diria que esse é o melhor celular barato para se jogar Genshin Impact. Ele tem um desempenho bem respeitável. Se ele roda Genshin Impact, jogos como Free Fire vai rodar tranquilo no Ultra. Olha lá, estamos chegando. Vamos lá, da Dimensity 700. Olha só a habilidade do cara. Ih, não vai dar conta não, não vai dar conta não. Olha lá o FPS, como é que tá? 52 numa cena de luta. Isso é muito bom. Opa, tem a Amber aqui também, né? Olha só o desempenho. Desempenho respeitável. Realmente você consegue jogar Genshin Impact. Não é como um Redmi 10 da vida que mal chega nos 30 FPS, caindo ali direto para os 15. Aqui é média de 40 FPS. Você tem uma margem legal. Rapaz, vamos sair daqui. Olha só, FPS novamente, 45 FPS. Lembrando que essa versão tem 6 GB de memória RAM, viu? Mas ele também tem versão com 4 GB de memória RAM. Suporta cartões de memória. E um ponto positivo, o UFS 2.2. Então ele abre os jogos rapidão. Ainda mais esse jogo aqui, que é pesadaço, o tal do Genshin Impact. Suporta cartões de memória. Já vem com Android 11, MIUI 12.5.
Vamos mostrar um Call of Duty enquanto isso. Também tem Dual Chip e 5G, como o próprio processador diz, né? Dimensity 700 5G. Ele já está pronto para o futuro. Bluetooth 5.1, rádio FM, Wi-Fi 5 GHz, isso é muito interessante, NFC. Então vamos iniciar este game e falar sobre o desempenho. Olha só essa velocidade dele para iniciar os games. Existem aparelhos mais rápidos, lógico, mas é uma velocidade boa considerando a sua categoria. Vamos iniciar o Call of Duty, lembrando que ele tem a tela de 90 Hz, então você consegue ver até 90 FPS se os jogos suportarem, claro, né? Então vamos para a ação, configuração gráfica, o aparelho está rodando aqui, ó, médio alta, porque não tem como liberar mais. Mas eu já consegui liberar mais gráficos e FPS, viu? Tinha o Note 10 5G, que é do mesmo processador. Olha só os FPS. 60, vai cravar. E o que eu disse anteriormente, é claro que tinha que usar APK Mod e essas coisas. Mas ele tem sim potência, porém a desenvolvedora não libera tudo, né? Olha só o desempenho, roda tranquilamente. 60 quadros. Vamos para a ação. Aí, tem ninguém aqui? Hoje não. FPS vocês podem conferir tranquilo, CPU quase dormindo. Roda tranquilo, vocês podem conferir mais no teste de jogos. Agora vamos ser ousados. Será que o Genshin Impact está aberto ainda em segundo plano? Eu acho que não. E pior que está aberto. Pois é, ele tem 6 GB de memória RAM. Então ele pode voltar. Ali vai voltar ali. Porque eu tinha morrido, né? Não se esqueçamos. Então vamos fechar. Iniciar aplicações do uso diário. Vocês podem ver a sua velocidade. É uma velocidade rápida, viu? Eu usaria tranquilo este aparelho no meu dia a dia. É um aparelho responsivo, ainda mais que a versão de 6 GB de RAM, então você tem um fôlego a mais. Desempenho não tenho o que reclamar. Agora vamos falar a respeito da bateria do aparelho. 5.000 mAh é uma bateria boa, você consegue sim chegar ali na marca das 10 horas de uso, porém, carregador de 18 watts de potência, ou seja, 2 horas e 13 minutos para carregar. É um tempinho considerável, né? Quanto à qualidade sonora, como vocês ouviram, é apenas um som mediano. Por incrível que pareça, ele tem basicamente a mesma qualidade do Redmi 10, que tem um som estéreo. Estéreo não quer dizer que seja bom. É um som mono, mas ao menos é um som mediano. Não é bom, mas também não é ruim. Simples assim. Agora minha conclusão a respeito deste aparelho. O brilho dele não é tão forte em ambientes externos. Ele pode chegar a 477 nits. Ambientes internos é tranquilo, é um brilho bem agradável com 400 nits. Infelizmente, o maior pecado dele eu considero ele não ter a câmera ultra-wide. Ao menos no meu uso, eu sinto falta desta lente. O carregamento é ok pela sua categoria e a sua versão com 4 GB de RAM ele pode fechar aplicativos em segundo plano. Ao menos, né? Tem a versão com 6 GB de RAM, então você consegue contornar isso e vocês viram na prática que ele voltou o jogo que estava fechado. Então isso é muito interessante. E vocês viram, os pontos negativos não são realmente, nossa, que pontos negativos, porque ele é um aparelho que tem mais pontos positivos do que negativos. Essa sujeira aqui, podemos incluir como negativo, viu? Porque ele suja muito, ao menos nessa cor. Agora, pontos positivos, construção. Acabamento, eu me refiro, não à sujeira, é claro, né? É um aparelho muito bem construído, é um aparelho bem sólido, não tenho o que reclamar perante isto. Ele tem a tela Full HD que a gente tem que valorizar isso, porque tem certos aparelhos no mercado que não tem uma tela Full HD, mesmo nesta categoria, ainda mais que é 90 Hz. Mesmo se você não joga, você sente a fluidez do próprio sistema, animações, tudo mais. Você sente que ele é mais rápido do que ele realmente é. Foto com a câmera traseira e frontal eu achei muito boa pela categoria. A frontal, pessoalmente, me impressionou porque consegue ser melhor
do que o Poco M3, Redmi 9T e companhia, para vocês terem uma noção. Agora o vídeo, com a câmera traseira e frontal, é aceitável pela sua categoria. Agora o vídeo com a câmera traseira e frontal é aceitável pela categoria. Para ser exato, eu até me surpreendi no vídeo de dia, porque ele conseguiu mostrar as nuvens no céu, coisa que um Redmi 10 da vida ficou tudo branco. Ele conseguiu distinguir isto, ou seja, a inteligência artificial dele trabalha bem, além de ter uma excelente estabilização da imagem para um aparelho dessa categoria. Também tem rádio FM, Wi-Fi 5 GHz, a bateria é muito boa, e a minha conclusão que eu posso falar assim a respeito de desempenho, ele apresenta uma boa fluidez, ele não vai te deixar na mão no uso diário. E em games, o suficiente para dar conta de todos os games. Nem que seja com a configuração gráfica mais reduzida, como vocês viram no caso do Genshin Impact. Mas sim, ele roda todos os games tranquilamente, ao menos os que eu testei aqui. Vocês podem conferir lá no teste de jogos o desempenho geral do aparelho. Então, na minha conclusão, é um excelente aparelho, eu usaria no meu dia a dia tranquilamente. É um aparelho que eu gostei bastante, tem mais pontos positivos do que negativos. Na minha opinião, é um aparelho bem acertado. Se você encontrar ele num precinho legal, sem dúvidas, ele vai ser uma das suas melhores opções. Então, basicamente, essa é a minha opinião a respeito do Poco M3 Pro. Não esqueçam de seguir a loja que nos cedeu o aparelho, Prêmio Importes lá no Instagram. O link vai estar na descrição do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça daquele like, inscreva-se no canal e até o nosso próximo vídeo.